Quando algo ruim acontece, você ganha sabedoria ou sai ferido. Como viver com leveza? Como viver feliz de verdade? Não é preciso acabar com o lixo. Aqui no jardim, ele vale muito e é comprado por um preço altíssimo. Para servir de adubo? Sim. Sim. Então, se você transforma sua sujeira em fertilizante ou a espalha no rosto e sai por aí, a escolha é sua. Palestrante de renome internacional. Autor do best-seller do New York Times, Engenharia Interior. O guia de um yoga para a alegria. E uma das 50 pessoas mais influentes da Índia. Sadhguru. O intelecto é como uma faca. Se você quer dissecar algo, ele é muito bom. Se quiser costurar suas roupas, se costurar suas roupas com uma faca, o que vai acontecer? Você ficará Sim. em farrapos. É isso que está acontecendo com a vida das pessoas. Elas estão tentando consertar tudo com o intelecto. Quanto mais tentam, mais em farrapos ficam. Para quem está assistindo e pensando, sabe de uma coisa? Eu não tenho abundância financeira. Estou lutando com dinheiro e com minha saúde e bem-estar. Como essas pessoas podem começar a pensar diferente para aplicar esses princípios? Você está mirando nas metas erradas. Quais deveriam ser as metas? É simplesmente... Eu venho do meio oeste, em Ohio, e cresci ouvindo a palavra karma, com a ideia: se você fizer algo ruim, então coisas ruins vão acontecer com você. E você fala no livro que não é necessariamente assim. Você pode definir karma, explicando o que karma realmente é? Pensei que esse título fosse meu. Você está me tomando isso. As pessoas dizem que sou um guru sem instrução. E agora você está dizendo que é um Humano. entrevistador. Enfim, se você fizer coisas ruins virão para você. Esse tem sido o jeito do mundo. Nem precisa falar em karma, porque há muito tempo tentam controlar as pessoas com medo ou culpa. É daí que vem esse discurso. Faça isso e vai para o inferno. Faça aquilo e vai para o céu. Senão, algo vai acontecer com você aqui mesmo. Ou então existe alguém lá em cima com um bastão esperando e vai bater em você. Todas essas coisas, essencialmente, estão tentando administrar a humanidade, controlar a humanidade com medo ou culpa. Certo. No Ocidente, especialmente, vejo medo e culpa muito fortes. Isso está profundamente gravado na psique das pessoas. Bem, karma não é sobre medo. Karma não é sobre culpa. Karma é sobre libertação. É sobre liberdade. Porque você é um composto, como está sentado aqui. Você é um composto de várias memórias dentro de você. Exato. Isso vem de muito longe, mas, para simplificar, vamos começar pela ameba. Tudo bem. Da ameba até hoje, todo o processo evolutivo ficou registrado no corpo. Senão, ele viveria em dúvida sobre ser humano ou não. Mas isso é 100% claro. Isso é memória evolutiva. Há memória genética e memória kármica. Há memórias articuladas e inarticuladas, além das inconscientes, subconscientes e conscientes. Mas quando se fala em memória, quase todos pensam só na consciente, que é menos de 1% da memória real. Ou seja, o que elas lembram mentalmente. A memória consciente. Sim, isso é menos de 1% da memória real. Veja, por exemplo, posso dar 1000 exemplos assim que se manifestam na vida de todo mundo. A coisa simples é esta. Digamos que, há 500 anos, como era um antepassado seu, você não lembra ao certo, mas o nariz dele provavelmente está no seu rosto. Claro. Minhas orelhas vieram dele. Sim, muitas coisas. Até a cor da pele e a textura da pele, tudo. Então, os detalhes mais minuciosos do que aconteceu com seus antepassados há 1 milhão de anos ainda vivem com você agora. Nossa. Estão vivendo com você agora. Agora todas essas memórias, um composto ou uma amalgamação de todas essas memórias complexas, é o que você chama de eu. O que você chama de eu, conscientemente, pode ser só uma pequena parte disso. Mas essa pequena parte acontece por causa dessa memória imensa que existe. Na Índia, na cultura yogi, temos uma palavra chamada vasana. Vasana, literalmente quer dizer cheiro. Sim. Dizemos que sua personalidade é só o seu cheiro. Veja, você passa ali e sente jasmim.
Você identifica o jasmim pelo perfume. Você identifica a sujeira pelo fedor. Do mesmo modo, percebemos sua personalidade pela vasana. Que tipo de vasana ou que tipo de cheiro está saindo de você agora depende do tipo de coisa que você acumulou. Então, karma significa entender que há todos os tipos de coisas. Porque, em relação à memória, você não escolhe o que fica e o que não fica. Não dá para apagar a memória. Não dá. Se Mesmo tentar, tentando muito. faça o teste. O que você tentar esquecer vai dominar sua mente. Fica ampliado. Tudo que você acha que não deveria lembrar. As pessoas me dizem, Sadhguru, minha memória é ruim. E eu respondo, tente esquecer e vai lembrar sempre. É simples. Essa é a natureza da mente. Nela não há subtração nem divisão, só adição e multiplicação. O que você fizer vira mais uma coisa. Se insistir, isso se multiplica. Essa é a natureza da mente. Então, o que está gravado na sua memória não foi exatamente uma escolha sua. Tudo o que você vê fica registrado. Tudo o que você ouve também. Tudo o que você cheira, prova ou toca. Toda percepção sua fica guardada dentro de você. Você não decide o que vai registrar. Há uma flor bonita aqui, e você pensa, vou guardar só isso. Ali tem sujeira. Não quero registrar isso. Não existe. Tudo acaba ficando registrado. Então, se tudo isso está dentro de mim, como é que eu vivo de forma limpa? Como eu vivo feliz? Como você elimina o lixo? Você não precisa eliminar o lixo. O lixo é muito valioso. Se você soubesse, aqui neste jardim, o lixo é comprado por um valor altíssimo. Altíssimo mesmo. Como o resíduo deles vai para o sistema público, eles precisam trazer lixo de outro lugar. Precisam comprar sujeira. Para fertilizar. Sim. Sim. Então, você pode transformar a sua sujeira em adubo, ou pode espalhar isso no rosto e sair por aí. Essa escolha é sua, e é exatamente aí que entra o karma. Então, o tipo de karma que aconteceu na minha vida até agora nem sempre foi decisão minha. Muita coisa simplesmente aconteceu. Mas o tipo de karma que eu faço neste exato momento, isso sim depende totalmente de mim. Vou usar essa sujeira como esterco, como adubo, e florescer com um perfume maravilhoso? Ou vou me cobrir com ela e seguir pela vida sujo? Sim. Quando coisas desagradáveis nos acontecem, o que acontece com todo mundo de algum jeito, se você está vivendo no mundo, quero dizer, a menos que tenha caído aqui de outro lugar. Se você vive neste mundo, muita coisa desagradável vai acontecer. A questão é, diante disso, você se torna mais sábio, ou mais machucado. Isso é uma escolha. Para exercer essa escolha, precisa haver um pequeno espaço. Quando eu digo um pequeno espaço, onde sua memória está armazenada? As pessoas acham que é aqui, na cabeça. Mas o cérebro tem muito pouca memória. Certo? Cada célula do seu corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro inteiro. Cada célula do corpo. Sim, no corpo todo. Porque, se eu tirar uma única célula sua, dá para, você sabe, recriar você por completo em laboratório. O que isso quer dizer? Quer dizer que seus pais, seu pai e sua mãe deram a você só uma célula cada. Não foram muito generosos. Só uma célula cada. Veja, um ser humano inteiro saiu disso. Sim. Então, naquela única célula, toda essa memória da cabeça aos pés, tudo estava ali, não é? Sim. Sem erro nenhum. Textura do cabelo, textura da pele, unhas, tudo isso. Cada detalhe, até o menor deles, estava compactado naquela única célula ou não? Sim. Sim. Então, cada célula do seu corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro inteiro carrega. Uau. Então, se você não usa tudo isso, se usa só uma pequena parte de si mesmo, tudo começa a parecer estressante. Tudo vira esforço. Tudo vira luta. Hoje em dia, todo mundo reclama de tudo. Tudo é estresse. Você é um bebê pequeno e já existe o estresse das fraldas. Você é adolescente, tem estresse hormonal, está na meia-idade, tem crise, está velho, estresse geriátrico, certo? Não é um estresse específico. A vida inteira é estresse. Diga a eles, tudo bem, então morra. Ah, isso é um estresse enorme. Então, isso não é porque haja algo errado com a vida de alguém. É simplesmente porque é como ter um carro que foi feito para andar sobre 4 rodas. Tente dirigir com uma. Uma já parece absurdo. Tente com 2. Em 15 quilômetros seus pneus vão estourar, porque há estresse demais em um ponto, enquanto outras coisas não estão sendo usadas. É isso que está acontecendo com os seres humanos.
Estamos sobrecarregando a mente? Quando dizemos mente, sua mão foi quase direto para cá. O cérebro. Estamos sobrecarregando nossa mente? Não. Existe uma mente por todo este corpo. O que é que você chama de mente? A mente é uma certa combinação de memória com inteligência, não é isso? O corpo todo é mente? Sim. No yoga vemos corpo físico, corpo mental, corpo energético, corpo etérico, corpo de êxtase. Assim, tudo é corpo. Porque isso se espalha pelo corpo inteiro. Não fica preso a um único lugar. Só a atividade intelectual está aqui, na cabeça, certo? E como as sociedades modernas, principalmente as ocidentais, viraram escravas do intelecto, passaram a achar que tudo acontece aqui. Só que o intelecto trabalha apenas com os dados que você acumulou. Você não consegue ir além dos seus dados. E isso quer dizer que você vai continuar muito pequeno. Porque mesmo que você leia todas as bibliotecas deste planeta, o que você sabe em termos de dados é minúsculo comparado ao que este cosmos é. Com esse mínimo, você acha que é muito inteligente porque está analisando e processando informações. Todos que se acham intelectualmente muito espertos vão se sentir bobos nos próximos 5 anos, porque o celular delas será muito mais inteligente do que elas. Já tem gente que o chama de smartphone. Ora, por que você chamaria alguém ou alguma coisa de inteligente? Porque é mais smart ou inteligente do que você. Certo. Sim. Senão, não chamaria. Hoje existe dependência demais do intelecto, porque os sistemas de ensino foram construídos assim. E não exploram de jeito nenhum outras dimensões da inteligência. Uma pergunta simples sobre o intelecto. Você quer que ele seja afiado ou cego? Escolha rápido, rápido. Vou te abençoar. Bem afiado. Vamos. Afiado. No fundo, o intelecto é como uma faca. Se a ideia é dissecar alguma coisa, ele funciona muito bem. Sim. Então imagine que o único instrumento que você tem na mão é uma faca. E você quer costurar a sua roupa. Se você costurar sua roupa com uma faca, o que vai acontecer? Você ficará em farrapos. Isso. É isso que está acontecendo com a vida das pessoas. As pessoas estão tentando resolver tudo só com o intelecto. Quanto mais forçam, mais despedaçadas ficam, apesar de toda essa educação. Me diga uma coisa. No mundo, quem está mais infeliz? As pessoas sem instrução ou as pessoas instruídas? De que tipo de educação estamos falando? No geral, as pessoas analfabetas no resto do mundo, até na Índia, muitas e muitas pessoas. Sempre que vou para lá, viajo para Guatemala quase todos os anos, visito vilarejos pequenos, e as crianças parecem tão felizes, tão leves. Porque elas não foram para a escola como eu fui. Não tem muita coisa, mas tem família, tem comunidade. Como não tem muita coisa? Não tem muito do ponto de vista O material. mundo material, completamente desastroso, certo? Exatamente. Elas não têm muito no lado material das coisas, mas têm muito no coração. Riqueza interior, conexão, comunidade, amor. E parecem muito No felizes. fundo, as pessoas sem instrução ou analfabetas acabam sendo mais felizes do que as instruídas. Com a educação, a vida deveria ficar melhor. Não deveria? Infelizmente, elas estão ficando infelizes porque só fizeram uma coisa: afiaram a faca. E se você tem uma faca afiada na mão, mas não tem consciência, vai se cortar o tempo todo. O tempo todo. Nem precisa de ajuda externa para isso. Isso dói. Sim, veja, as pessoas vêm até mim e dizem: Sadhguru, meu chefe é horrível, minha sogra nem parece humana, minha esposa é um tormento, meu marido é assim, assado. Então eu digo: venha para o centro de yoga. Eu vou garantir que seu chefe, sogra, ninguém entre neste lugar, só você. Vou lhe dar um bom lugar para viver e comida boa para comer. Não haverá nada para fazer. Só seja feliz. Sim. Só isso. Você precisa apenas estar alegre. E eu vou aparecer de vez em quando sem avisar. Se eu encontrar você infeliz ou miserável, não vou lhe dar comida, porque eu não acredito em alimentar miséria. Se você continuar alegre, eu vou sustentar você pelo resto da vida e cuidar de você como um hóspede especial. Mas, se você mostrar miséria, não vamos alimentar você. Pois bem, deixe essa pessoa sozinha num quarto por 24 horas. E é impressionante ver de quantas maneiras ela consegue se atormentar. Porque se você está sozinho e está miserável, então, claramente, está em péssima companhia, não está? Certo. Eu concordo com você. Estou miserável. Estou miserável por causa desse cara. Mas agora, estou aqui sozinho. Miserável. Então, quem é o responsável? Certo. Quem? Quem está causando esse sofrimento? Como a gente sai disso? Não. No fundo, é preciso entender uma coisa. A experiência humana nasce de dentro, não de Certo. fora.
Tudo o que organizamos do lado de fora, como casa, família, carro, isso e aquilo, são apenas estruturas para facilitar a nossa atividade. Elas não vão fazer você feliz nem infeliz. Mas agora, os vendedores de carro estão dizendo: só isto é alegria. Desculpe, não sou contra marca nenhuma. Eu gosto da marca. Eles dizem: este carro é alegria. Outra pessoa diz: este carro é amor. Ah, tudo de bom. Isto é poder, sim. Potência, tudo bem. O carro realmente tem potência. Mas onde está o amor saindo do motor? Ou a alegria saindo do motor? Certo, potência, tudo bem. Mas veja, isto é algo que venho observando. Mais recentemente, talvez nos últimos 10 ou 15 anos. Se você olhar qualquer anúncio, eu olho todo tipo de propaganda, seja de automóvel, máquina, guindaste ou escavadeira, porque eu me interesso por tudo que funciona. Não quer dizer que eu vá comprar, mas quando vejo anúncios de carro, ninguém fala do motor, da transmissão, da potência, do torque, nada disso. Só falam do couro, do acabamento em madeira, do som. Você está comprando um carro ou uma sala de estar? Você quer comprar uma sala de visita? Ou quer um carro? Se eu quero um carro, vou olhar para o motor, como ele foi feito, Certo. o que ele entrega. Mas não. Por que isso? Porque estão comprando um carro para despertar inveja no vizinho, não porque amam dirigir uma boa máquina. Sim. No fim, é sempre sobre parecer melhor do que alguém. Por que ficamos obcecados com isso? E é mais nos Estados Unidos ou vê isso no mundo todo? Isso está em toda parte. Os Estados Unidos meio que puxam a fila nisso, abrem o caminho. O padrão, somos os melhores em tentar ser os melhores. Então, isso é um condicionamento infeliz, que começa lá no jardim de infância. Se você vai para a escola, o que seus pais dizem? Você tem que ser o número 1. Mas se você é o número 1, o que acontece com as outras 30 ou 40 crianças que estão ali? Elas precisam ficar abaixo de você. Viram perdedoras. Então, sua alegria passa a depender do fracasso das outras pessoas. E, quando sua alegria depende da miséria alheia, isso não é alegria. Isso é doença. Hoje, o mundo inteiro está mergulhado nisso. Não é só os Estados Unidos. Mas vocês exibem isso de forma muito aberta. Não é que isso não exista no resto do mundo. Existe em toda parte. Só que aqui, isso é mostrado sem nenhum pudor. No resto do mundo, as pessoas ainda sentem um pouco de vergonha disso. Mas continuam tendo isso. Como seria o mundo se escolhêssemos elevar todo mundo e celebrar o sucesso das outras pessoas ou qualquer forma que o sucesso tenha para elas? Como seria o mundo? Veja, eu percebo que nos Estados Unidos, todo mundo fala de família, família, família. Mas vocês esqueceram que talvez há um século, ou 70 anos atrás, ou até 50 anos atrás, quando alguém dizia família, isso queria dizer crime. Por quê? Porque eram as famílias que comandavam o crime. Ah, o crime A família ligado à Cosa família. Nostra. Entendi. Eles sempre se referiam ao crime como família, porque família é um crime. Sério? Deixe-me chegar a esse ponto. Eu sei que isso pode me colocar em apuros. Me explica isso. Mas vamos lá. Existe apenas um crime. E existe apenas um mal neste mundo. Esse mal é a identidade limitada. O quanto de crime você vai cometer depende simplesmente do quanto de poder você tem. Repete mais uma vez. Quanto crime? Vai cometer depende simplesmente do poder que você tem. Do quanto de poder eu Sim. tenho, então Sim. eu vou querer. Se você tem muito poder, mas a sua identidade é muito limitada, você vai fazer coisas terríveis. Então, o mais importante é ampliar, expandir a própria identidade. E como a gente faz isso? Por exemplo, tradicionalmente, na cultura yogi da Índia, antes mesmo de começar a educação de uma criança, a primeira coisa, a mais importante, é que ela assuma uma identidade cósmica. Uma identidade cósmica? Sim, Como isso funciona na prática? Então, se eu sou uma criança e você está me ensinando isso. sim. A questão é esta. Existe um mantra, e ele precisa repeti-lo muitas vezes. Ele deve olhar para o céu e dizê-lo, olhar para a terra e dizê-lo, olhar para o ar, para o fogo, para a água e dizê-lo, para todos os elementos, porque tudo isso compõe o cosmos. Você olha para o espaço vazio e diz isso. Olha para a água, para o fogo. Você olha para a terra e repete isso, para entender que a sua identidade é sem limites. E por que isso é feito?
porque a educação é vista como uma forma de dar poder. Você não deveria dar poder a alguém com identidade limitada, porque essa pessoa vai causar estragos. Vou dar o exemplo mais extremo, e isso talvez me traga problemas. Veja, há nomes que as pessoas quase evitam dizer, como Adolf Hitler. Bem, muitas pessoas já causaram uma dor imensa a outros seres humanos. Mas eu não acho que alguém tenha conseguido organizar isso, mecanizar isso e executar isso como uma verdadeira fábrica de miséria, como esse homem fez. Certo? Sim. É literalmente uma fábrica de miséria, fabricando miséria de forma organizada. Mas você acha mesmo que não existem milhares ou centenas de milhares de pessoas no mundo com essa mesma mentalidade? Sem Existem, dúvida. só que elas não têm o mesmo poder que ele teve. O que falta é capacidade, competência, porque a tirania já existe na mente das pessoas. Elas são tão tiranas quanto Hitler. Você pode encontrá-las em um professor, pode encontrá-las Nossa. nos seus pais, na sua vizinhança. Só que, felizmente, elas não são tão poderosas quanto aquele homem. Aquele homem era extremamente competente. Esse é o problema. Então, neste momento, a competência humana vira um problema terrível, simplesmente porque a identidade é limitada. Aí você deposita sua identidade na família, numa comunidade, numa raça, numa religião, numa nacionalidade. Nos seus relacionamentos, Me diga, em nome das nações, da raça, das religiões, das comunidades, quantas coisas terríveis nós já fizemos neste mundo? e isso ainda acontece hoje. Não, esqueça o que está acontecendo hoje. Basta olhar para os últimos 100 anos. Ah, sim. Tudo por causa da identidade, do orgulho, do país, da cidade, da religião, de todas essas coisas. Veja, pegue só o século XX. O século XXI ainda está se desenrolando. Pegue o século XX, só ele. Em nome da raça, o que fizemos uns aos outros? Em nome da religião, o que fizemos? Em nome da nacionalidade, o que fizemos? Basta olhar para trás e ver. No século XX, literalmente matamos metade da população do mundo. Por causa da identidade. Sim, por causa de uma filosofia, de uma ideologia. As pessoas mataram por isso. Certo. Então, identidade limitada somada a poder é um desastre. E mesmo assim, nós seguimos cultivando isso o tempo todo. Foi por isso que eu disse que a família é um crime. Porque é a primeira identidade que você assume. Depois vem a comunidade. Depois talvez venham a raça, a religião ou a nacionalidade. Hoje, a nacionalidade é, em termos razoáveis, a maior identidade que você assume. Dentro dessa nação, parece bonito que você, como americano, esteja comprometido com o bem-estar da América. Mas veja só quem está lutando contra quem neste mundo. Um bom indiano luta contra um bom paquistanês. Um bom hindu luta contra um bom muçulmano. Um bom americano luta praticamente contra qualquer um. Vocês nunca travaram uma guerra aqui. Certo. Vocês saem para lutar pelo mundo todo. Bem, você sempre vai encontrar razões para justificar por que aquela guerra foi travada. E até o heroísmo disso. Eu conheço pessoas que perderam a vida acreditando que faziam a melhor coisa da vida delas. Mas quero que você entenda que aquele homem que você chama de horrível, terrorista, criminoso, militante, seja lá o nome que quiser dar, esse homem, como um homem-bomba, por exemplo, veja, para qualquer ser humano, e até para uma formiga, a própria vida é preciosa. Se você tentar pegá-lo, ele fará tudo o que puder para se salvar. Então, quando alguém abre mão da própria vida desse jeito, é óbvio que aquilo em que acredita vale, para essa pessoa, mais do que a própria vida. É Não é? loucura. Sim. Não é loucura. Veja, se fizerem isso do seu lado, do seu jeito, chamam de heroísmo. Se fazem do jeito deles, chamam de loucura. Não estou defendendo terrorismo, nem nada parecido. Só estou dizendo que isso é identidade limitada. Genocídios aconteceram por causa disso. Nações inteiras foram destruídas por causa disso. Coisas cruéis que fizemos uns aos outros, até no nível individual, simplesmente por causa da identidade limitada. Então, é isso que yoga significa. Yoga significa união. Ou seja, você dissolve conscientemente os limites da sua natureza individual e a sua experiência da vida se expande. Quando você se senta aqui e experiencia tudo ao seu redor como parte de si mesmo, depois disso não precisa de moralidade, não precisa de mandamentos, não corte a árvore, não mate este homem, não roube isto. Tudo isso perde o sentido quando você realmente experienciou algo como parte de si. Então, todo o sistema do yoga,
E quando eu digo yoga, quero dizer yoga de verdade, certo? Não esse yoga que acontece em estúdios de Los Angeles. Não tenho nada contra isso. Certo. Mas o que estou dizendo é que nós reduzimos tudo a uma Certo. prática de bem-estar. Para construir uma identidade em torno Sim. disso. Torcer e virar o corpo faz bem para você. Você vai ficar flexível e saudável. Isso é bom para você, mas quero que entenda. Você não desejaria que Adolf Hitler tivesse sido um homem doente em vez de saudável? Eu não desejaria isso. Diria que preferiria que ele fosse saudável. Ele era saudável. Saudável. E esse é justamente o problema que estou dizendo. Você preferiria que ele fosse doente? Não seria melhor se ele tivesse tido câncer aos entendi. 25 e não tivesse Entendi o que matado quer todas dizer. essas pessoas, nem montado essa fábrica? Gostaria que não tivessem morrido. Estou dizendo que a saúde pode virar uma maldição. A competência pode virar uma maldição. A inteligência individual também pode virar uma maldição. Por quê? Porque a identidade é limitada. Foi nesse contexto que eu disse que a família é um crime. A família é um lugar maravilhoso onde as pessoas se apoiam. Como você disse, não é importante criar um mundo em que todos se apoiem para dar o melhor de si? Bem, isso acontece na família. Esse é o aspecto mais bonito da família. Mas por que isso fica limitado àquelas 4 pessoas? Ou 5? Ou seja lá quantas forem? O que as famílias deveriam começar a reconsiderar sobre a própria união, a própria conexão? Como poderiam expandir isso para algo maior do que apenas a família de 4 ou 6 pessoas vivendo nessa casa? Não sei se você já ouviu, mas, por exemplo, sempre que nosso primeiro-ministro vai às Nações Unidas, ele diz: Vasudhaiva Kutumbakam. O mundo é minha família. É um cântico que ele sempre repete. O mundo é nossa família. Porque isso precisa ser ensinado desde a infância. Que a sua identidade não se resume a algumas pessoas que nasceram ao seu redor, nem apenas as 2 pessoas que colocaram você no mundo. A sua identidade é o ar que você respira. Isso é a sua vida. Sim. Então, Sim. se você se identifica com o ar que respira, o que afinal não é você? E o que é você? Tudo é você. Sim. Se tudo é você, então a sua inteligência vira uma bênção. A sua competência também vira uma bênção. Repete isso. A sua inteligência, a sua competência, as suas capacidades, tudo isso vira um presente para o mundo. Mas se a sua identidade é pequena, todas as coisas maravilhosas que o ser humano possui acabam virando uma maldição. Veja o que acontece agora. Desenvolvemos tanta inteligência, tanta ciência, tanta tecnologia, mas a parte mais avançada da ciência e da tecnologia sempre vai parar no equipamento militar. Não é assim? Pelo menos primeiro. Muitas dessas coisas nunca vão chegar até você na rua. Elas ficam sempre lá, certo? Só quando todas as outras nações tiverem, talvez isso chegue até você. Até lá, fica apenas guardado. Então, nossa inteligência está indo para a força destrutiva. Por quê? Identidade limitada. Mas posso simplesmente abrir as fronteiras desta nação e dizer: eu amo todo mundo? Ainda não estamos nesse ponto. O mundo ainda não está nesse ponto. Não podemos fazer isso, certo? Ainda precisamos da nacionalidade. Mas podemos lidar com isso de forma mais leve, sem tratar como algo absoluto. Porque não é absoluto. É algo que nós mesmos criamos. Nossa ideia de família é criação nossa. Nossa ideia de comunidade, de raça, religião, de tudo isso é criação nossa. Nossa ideia de nacionalidade é criação nossa. Não trate isso como se fosse algo absoluto. O que aconteceria se abríssemos todas as fronteiras dos países? Isso só seria possível se não houvesse desigualdade econômica. Se não houvesse desigualdade econômica, não existiam fronteiras nacionais há cerca de 2 séculos. As pessoas podiam andar para onde quisessem. Não havia vistos nem passaportes em lugar nenhum, porque, economicamente, de forma razoável, todo mundo estaria. Mas e a questão racial? As pessoas seriam barradas por isso? Bem, a Índia é um exemplo clássico disso. Se você viajar do norte ao sul, a cada 50 quilômetros as pessoas já parecem diferentes. Elas se vestem de outro jeito, falam de outro jeito, comem de outro jeito. A cada poucos quilômetros você vê diferenças. E isso não é um problema para nós. Seria assim. Era assim que as coisas aconteceriam. Só que, como vocês se fecharam e se protegeram por tempo demais, agora a raça parece ter virado um grande problema. Mas a desigualdade de dinheiro é o verdadeiro desafio. É a desigualdade econômica que é difícil de administrar. Neste momento, se você acabasse com as fronteiras deste país, talvez metade do mundo viesse para os Estados Unidos. E isso não resolveria o problema, porque o país empobreceria. Certo? Certo. Os Estados Unidos ficariam cheios de pobreza, se isso acontecesse. Mas, se você se fechar completamente atrás de muros, também vai empobrecer, só que de outra maneira. Então,
A primeira coisa é esta: se a sua identidade for um pouco mais flexível, você vai agir com discernimento, conforme a necessidade de cada situação, ou seja, com a ação apropriada. As nossas ações nunca são absolutas, nunca. Elas só precisam ser adequadas às situações em que estamos vivendo. Sim, se houver pais assistindo ou ouvindo e pensando, uau, isso abre muito a mente. Nunca pensei dessa forma. Eles sempre criaram os filhos de um certo jeito. Veja, essa é uma expressão que eu ouço muito nos Estados Unidos. Na Índia, não ouvimos isso. Eu fui criado assim. As pessoas dizem, Sim, fui criado católico, fui criado judeu, fui criado batista, fui criado desse jeito. Mas veja, seres humanos você não cria assim. Gado, sim. certo, Um certo. ser humano é uma possibilidade que precisa ser nutrida, não moldada de um jeito específico. Então, você está moldando as pessoas de um certo jeito porque já se comprometeu com algo que acredita ser absoluto. Uau, Nada é absoluto. A vida é uma possibilidade. Você vai permitir que seus filhos explorem essa possibilidade? Ou quer transformá-los em blocos de concreto? Algo que sai sempre no mesmo formato, criado de uma maneira específica? Não. Esse não é o jeito certo de lidar com seres humanos. então digamos que esses pais queiram nutrir os filhos de um jeito diferente. A primeira coisa que precisam fazer é: Mas eles aprenderam uma coisa a vida toda. eles podem fazer as orações do jeito que conhecem, mas é preciso deixar claro que isso não é absoluto. Podem cantar o hino nacional com orgulho, ótimo, mas também precisam saber que isso não é absoluto. E deveriam aprender também 2 linhas de um hino global, se não, até de um hino cósmico. Um hino global que inclua o bem-estar de toda forma de vida. Toda criança deveria cantar isso em cada escola. Um hino global? Sim, precisamos criar um hino global. Sim. Eu canto o hino da Índia com grande fervor, e você canta o hino americano. O que isso quer dizer? Que na primeira oportunidade, vamos querer arrancar os olhos um do outro. Certo? Sim, Sim. não porque você seja mal ou eu seja mal, mas porque eu sou indiano e você é americano. Certo. É um hino global. Precisamos com certeza de um hino global. Hoje, a tecnologia já tornou as fronteiras nacionais meio sem sentido, de muitas formas. Há pessoas sentadas na Índia, trabalhando para os Estados Unidos neste exato momento. Muita gente. Sentadas na Índia e trabalhando na América? Trabalhando para a América. Sim, eles estão recebendo por isso. Você pega o telefone e o sujeito na Índia está treinando o sotaque americano, falando com você direto de Bangalore. Certo. Certo. Sim. Então, quando as fronteiras nacionais já ficaram tão porosas, é hora de avançar nessa direção. Não significa que, amanhã cedo, você vá abrir todas as fronteiras, Sim. porque isso seria um desastre. Precisamos entender que essas coisas foram criadas em certos momentos, por conveniência. Não são absolutas. As linhas que traçamos neste planeta não são absolutas. Nós criamos isso apenas por conveniência. É hora de afrouxar um pouco isso. Um grande exemplo disso no mundo é a Europa. Eles lutaram com tanta amargura quanto nas 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. Alguém imaginava que Alemanha e França um dia teriam fronteiras abertas? Sinceramente, em 1944, você acreditaria nisso? Não. Pois hoje elas têm fronteiras abertas. Certo. Eu não vejo isso só como uma questão geopolítica qualquer. De certa forma, isso é uma evolução da própria consciência humana. Eles podem ter feito isso por razões econômicas ou por razões políticas, mas ainda assim, existe consciência humana envolvida nisso, porque isso não é simples, depois de guerras tão amargas, com aquela geração ainda viva. Abrir as fronteiras um para o outro, confiar um no outro, não é algo pequeno. Precisamos fazer isso acontecer no mundo todo. Mas para isso, é preciso haver um nível razoável de equilíbrio econômico. Caso contrário, isso simplesmente não funciona. Não dá. Uma das coisas pelas quais me sinto muito grato na minha infância é que meu pai... Nós não tínhamos muito dinheiro quando eu crescia para viajar para lugares fora de Ohio. Mas tivemos 7 intercambistas do mundo todo morando com a gente por 6 meses de cada vez. Do Brasil, do Japão, da Alemanha, da França e das Filipinas. Ninguém veio da Índia? Ninguém da Índia. Teriam levado você com eles. Sim, exatamente. Mas me senti muito privilegiado, dos 5 até mais ou menos os 12 anos, por ter essas culturas Isso é chegando. algo realmente muito E bonito aprender de a se língua, fazer. conhecer a comida, conhecer as crenças deles. Quando vive só dentro de um ambiente limitado,
Nem percebe o quanto pode se tornar profundamente preconceituoso. Você nunca nota isso. Acha que está tudo certo. Certo. Acha que está indo bem. E é assim que o preconceito cresce. Tenho certeza de que até Adolf Hitler achava que estava certo, que estava bem. E é por isso que fazia o que fazia. Sim. Certo. Estou usando o exemplo mais extremo. Até ele achava que estava fazendo a coisa certa. O único erro nesse sentido foi ter perdido a guerra. Se ele tivesse vencido, o mundo inteiro diria que o que ele fez foi aceitável. Entenda isso. É algo terrível. Uma pessoa que faz isso sente algum tipo de culpa? Não, não mesmo. Tipo quando tira a vida de outra pessoa e vê alguém sofrendo. Veja, toda nação está tirando a vida de alguém. Não está? Toda nação, Toda nação está fazendo isso, né? mas quero dizer um indivíduo, uma pessoa só. Nação significa indivíduos agindo num campo, certo? Sim. É um piloto americano que lança a bomba. É um atirador americano que puxa o gatilho, certo? Mas ele acredita que faz isso pelo país. Então não sente culpa. Até o terrorista, que hoje nós vemos como totalmente irracional e insano, acredita que está fazendo a coisa certa. Acredita que está fazendo a obra de Deus. Isso não é algo simples. Ele sente grande orgulho do que está fazendo, por isso estou dizendo que isso é identidade limitada. Não é que alguém seja mau e outro seja bom. No momento em que você tem uma identidade limitada, você é um crime. A questão é só se o seu crime é reconhecido pela lei como crime ou não, o que é algo subjetivo, mas você é um crime. Agora, eu sento aqui, minha identidade está comigo mesmo. Estou interessado no bem-estar disso aqui. Não dou a mínima para o que acontece com aquilo ali. Então isso é um crime. Posso não atirar em você com uma arma, mas estou cometendo um crime porque não me importo com o que acontece com você. No momento em que de algum modo você abandona sua humanidade, esse não me importo significa que abandonei a minha humanidade. Isso é um crime. Se o dano que vou causar será enorme ou pequeno, isso depende apenas do quanto eu sou competente. Da competência. Competência vira uma maldição. Quanto mais competente você é, mais Sim. dano faz. A sua inteligência e a sua competência, em vez de serem uma solução, acabam virando um problema. Não é isso que está acontecendo no mundo? Então, onde o karma entra nisso? De verdade. Onde o karma entra no caso de pessoas que agem para ferir ou que não apoiam o bem-estar dos outros, nem do que existe ao redor delas. Como o karma entra nisso? Sua identidade vem apenas da sua memória. Como você é americano? Você se lembra de que nasceu na América. Suponha que eu apague sua memória. Você é americano? Suponha o quê? Repete. Eu apago a sua memória. Se sou americano? Não sei. Então, de onde vem a sua identidade familiar? De onde vem a sua identidade racial? Tudo vem da memória, não vem? E karma significa justamente esse imenso acúmulo de memória. Agora, você vai conseguir ficar acima disso? Porque isso é como um palco para a vida. Esse fundo kármico funciona como uma plataforma. Se você criar sustentação suficiente nessa superfície, consegue se apoiar nela e agir de forma nova hoje. Mas, se os seus pés afundarem nisso como em areia movediça, então você vira apenas uma vítima da própria memória. Neste momento, a pessoa que você chama de racista é vítima da própria memória. A pessoa que você chama de terrorista também. E a pessoa que vira um homem-bomba também é vítima da própria memória, porque ela se lembra daquilo que lhe foi ensinado. Certo? Se ele perdesse a memória, seria um cara totalmente normal. Certo. Certo. Você não precisa perder a memória. A questão é, onde ela está? A sua memória está no corpo, e também no que você chama de mente. E no fundo, isso tudo é uma coisa só. Isto é o hardware, aquilo é o software. Certo. Você escreveu o software inconscientemente por meio de vários incidentes, experiências e da sua própria percepção, de acordo com a sua inteligência. Você escreveu o seu próprio tipo de software. Foi escrito por você, mas de modo inconsciente. Já houve casos de pessoas que, andando dormindo, cometeram um assassinato. E até o judiciário entende que isso não deve ser punido. Essas pessoas não são punidas, mesmo tendo matado alguém em estado de sonambulismo, porque do ponto de vista do ato, alguém morreu. Uma vida foi perdida. E isso não é pouca coisa. Mas aquele homem estava dormindo. Então esse homem não é punido porque estava sonâmbulo, certo? Ele poderia até ter se matado naquele estado.
Isso é possível. Mas em vez disso, matou outra pessoa. Então, essencialmente, ele estava inconsciente, e por isso não é punível, porque está num estado inferior ao de uma criança, estou dizendo. O ponto é tornar-se consciente. Onde está a sua memória? Está no corpo. Está na mente. E se você criar um pequeno espaço entre você e o seu corpo, entre você e a sua mente, aí chega ao fim a influência do seu karma. O fim do seu karma? Sim. Quero dizer a influência kármica. O karma em si continua existindo. Sim. O karma é a riqueza da sua vida, certo? Se você não tiver karma nenhum, vai virar um bobo. Certo. Certo? Existe karma. Quanto mais rico e vibrante ele for, melhor. A única questão é, ele é a sua plataforma para dançar ou é uma areia movediça que puxa você para dentro? A maioria dos seres humanos está apenas sofrendo a própria memória, não é? Neste momento, não estão sofrendo. Estão sofrendo pelo que aconteceu ontem. Sofrem pelo que aconteceu há 10 dias. Pelo que aconteceu há 25 anos, ainda estão sofrendo. Ficam presos ao pensamento, à memória. Isso não é uma escolha deles. Ficar pensando nesse pensamento. Não precisam, mas se identificam. Nas situações em que elas estavam, isso agora faz com que sofram. Hoje já sabemos que muitas doenças que as pessoas enfrentam são psicossomáticas. Isso não significa que a pessoa fique pensando nisso o tempo todo, mas isso continua atuando. Sim. A memória continua ali, funcionando, conforme o quanto você se identifica com aquilo. Digamos que você se identifique muito com a sua família. Então acontece alguma coisa nada agradável, algo muito desagradável mesmo. Você não precisa pensar nisso todos os dias. Aos poucos, o seu rosto vai ficando desse jeito. Basta olhar quanta gente está assim, porque a memória trabalha por dentro e nem pede a sua permissão. Ela não pergunta, devo aparecer ou ir embora? Ela simplesmente age em cada célula do seu corpo. E devagar, você vai perdendo o seu brilho. O que antes era uma pessoa vibrante, exuberante, aos poucos vira isso. Isso já aconteceu com mais de 75% da população, quando tinham 5, 6 anos, como eram cheias de alegria e exuberância. Mas quando chegam aos 30, estão assim. Qual é o problema? Qual é o problema delas? Tem alguém ali cutucando essas pessoas? Não. O próprio karma delas está tomando conta. Então, todo o processo deste livro é um caminho passo a passo, para você ficar acima do seu karma, apoiado na riqueza da sua memória, porque é possível transformar essa memória em adubo e florescer a partir disso. O que aconteceu ontem você não pode mudar. O que está acontecendo hoje você só pode vivenciar. E o amanhã você tem que criar. No passado você viveu coisas ruins, certo? Coisas prejudiciais, desafios, dor. Você sentiu tudo isso, não foi? Lá atrás? Sentiu mesmo? As pessoas tentam fazer muitas coisas ruins. E continuam fazendo. Todos os dias, um monte de gente me agride, inclusive pessoas que eu nunca conheci. Elas nutrem um ódio enorme por mim. Porque, sabe, pelo que eu disse hoje, muita gente vai me odiar por causa disso. Entende? Sim. Porque as identidades dessas pessoas ficam abaladas. Elas criaram um falso senso de identidade e estão apoiadas nisso, tremendo. Sabem que, se isso desaparecer, não terão nada pelo que viver. Precisam entender que existe vida além das identidades. As identidades são criadas com o propósito de agir em uma determinada situação. Nenhuma das nossas identidades é absoluta. Veja, antes de você e eu chegarmos aqui, incontáveis pessoas caminharam por este planeta. Onde elas estão? Todas viraram camada superficial do solo, parte do adubo deste jardim. Sim ou não? Sim. Eu e você, o que seremos daqui a 100 anos? A mesma coisa. A mesma coisa. A não ser que seus amigos tenham medo de que você volte dos mortos e o enterrem bem fundo, Certo. para que raiz nenhuma chegue até você. Certo. É isso que estou dizendo. Então, somos só um pequeno surgimento no tempo, mas estamos dando importância demais a nós mesmos, Sim. porque atribuímos importância demais a nós mesmos. E por causa disso, nossas identidades cresceram além dos limites que se pode observar. Identidades podem ser boas de alguma forma? Ter uma identidade pode ser bom? Sem identidade você não consegue funcionar no mundo. Agora mesmo, isto sou eu, isso é você. Se essa identidade não existisse, se você me fizesse uma pergunta, eu ficaria olhando assim. Certo. Nenhuma atividade é possível sem identidade. O ponto importante é este. É como usar roupas. Estas são minhas roupas. Veja, eu uso roupas folgadas, Sim. para que você esteja sempre ciente de que esta é a minha roupa.
Isto não sou eu. Suponha que eu use roupas de nylon bem justas. Depois de algum tempo, eu não sei o que é minha roupa e o que é minha pele. Então, é disso que se trata. Existe um espaço entre você e aquilo que criou, ou você ficou preso a isso? Esse é o ponto mais importante. Se estiver preso a isso, vai fazer loucuras, achando que está fazendo coisas boas. Se você estiver agarrado à identidade, se estiver apegado a ela, Isso vai acabar envolvendo você, por completo. Depois que você a cria e vive nela, isso simplesmente envolve você, a menos que esteja consciente. Então, se você puder ver, veja, esse é todo o processo de engenharia interior que oferecemos. É só isso. Se você fizer esta prática que chamamos de Shambhavi, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá fora, e aquilo que você é está em outro lugar. Quando surge um pequeno espaço entre você e o seu corpo, entre você e a sua mente, é isso. Não há mais sofrimento dentro de você, porque o sofrimento só acontece de duas maneiras, físico e mental. Você conhece algum outro tipo de sofrimento? não. Quando passa a existir um pequeno distanciamento, aí é o fim do sofrimento. E, acima de tudo, é o fim de toda a identidade. E como criar distância do sofrimento? Você não cria distância do sofrimento. Você cria distância de si mesmo em relação ao próprio corpo e à própria mente. É disso que a prática trata. Distanciar-se significa isto. Veja, agora mesmo, existem energias vitais. Quando você tinha 5 anos, o quanto se identificava com o seu corpo? Estou tentando me lembrar de como era aos 5. O quanto eu me identificava com o meu corpo. Acho que eu provavelmente só estava explorando, correndo por aí, usando o corpo. Não, aos 5 anos você não estava explorando corpo nenhum. O meu corpo? Acho que eu estava correndo, pulando, É isso sendo mesmo. bem ativo. Você estava Eu estava usando brincando. o corpo, mas não se identificava com ele. Porque ele muda todos os dias. Você não Certo. consegue realmente se identificar com ele. Certo? A sua identidade com o corpo se fortaleceu quando você entrou na Ok. adolescência. Foi quando os hormônios começaram a Entendi. envenenar a sua mente. Quando seus hormônios sequestraram sua inteligência, Sim. de repente você perdeu a noção de quem é. Sim. Caso contrário, você, como vida, era muito mais exuberante do que seu corpo jamais poderia ser. Sim ou não? Sim. Quando uma criança ri, quando uma criança pula, quando uma criança faz essas coisas, eu ainda sou assim. O que estou dizendo é que você percebe que o corpo é apenas algo para usar. A pessoa não é isso. Isso não é o principal. O mesmo também valia para o seu intelecto e para a sua mente quando você era criança, não é? Você fica curioso, explora. Sim. Porque isso estava mudando e crescendo. Você questiona tudo. Você, não que percebesse isso de forma consciente, mas sabia que aquilo não era tudo, porque a sua exuberância ia além disso. Se você mantiver hoje essa exuberância de vida, saberá com muita clareza o que é você, o que é o seu corpo e o que é a sua mente. Quando digo o que é você, não vamos tentar definir isso, mas o seu corpo, sim, podemos definir. É uma forma física definida. Podemos definir como isso aconteceu. Só a comida que você comeu, não é? Isto aqui é um monte de comida, e o que você chama de minha mente é um monte de impressões. Aquilo que você acumula, qualquer coisa que acumule, pode ser sua, mas nunca, jamais, pode ser você, não é? O que você reúne, Veja, esta xícara. ela é sua, mas não é você. Mas não é você. Sim, Seus pensamentos são seus, mas eles não são você. porque ontem você tinha um tipo de pensamento, hoje tem outro, amanhã pode ter pensamentos diferentes. O conjunto dos seus pensamentos é o que forma você? Não. Então, o que é que forma você? Por que está me perguntando isso? Veja, esse é o problema. Você quer encaixar a vida dentro de uma definição. Só é possível definir aquilo que tem limites físicos bem distintos. Tudo o que não tem um limite físico, você não consegue definir. Não é assim? É algo sem limites. Não vá por aí. Isso também é uma definição, porque é só uma palavra. Tudo bem, sem limites é uma boa palavra, mas ainda assim é só uma palavra. As pessoas acham que sem limites quer dizer, talvez assim. Limite quer dizer assim. Não, não. Isso também é um limite, não é? Claro. Sim. Quando você era criança, talvez o quintal desta casa fosse o seu mundo. Hoje, o seu mundo pode ter se expandido, mas ainda assim, continua sendo um limite. Certo. É um limite maior, mas continua sendo um limite. Só que existe algo naturalmente dentro de cada ser humano que no instante em que percebe estar restrito por um limite, quer ir além. Seja quem você for agora, você quer ser algo a mais. Não toca nisso, mas quero tocar. Não estou falando disso.
Veja, seja quem você for agora, você quer ser algo mais. Sim. Se esse algo mais acontecer amanhã, você vai querer ser algo mais ainda, não é? Por que isso acontece? É exatamente isso que estou dizendo. Esse é um anseio inato do ser humano, porque existe algo dentro de você que, por natureza, não é físico. E isso não gosta de limites. Enquanto você não vivenciar isso, vai achar que pode expandir seus limites comprando coisas, pela ambição, pela conquista. Veja, o ser humano está sempre tentando descobrir como ser algo a mais. Se isso encontra uma expressão física bem básica, chamamos isso de sexualidade. O que isso quer dizer é que algo que não é você, você está tentando experimentar como se fosse parte de si mesmo. Funciona por alguns momentos. Depois, de qualquer forma, duas pessoas são separadas. Se isso acontece mentalmente, chama-se ambição, conquista ou simplesmente compras. Pessoas diferentes fazem isso de formas diferentes. Se isso acontece no nível emocional, chamamos de amor. O que amor significa é que alguém que não é você, você quer vivenciar como parte de si mesmo. Mas, se você faz isso conscientemente, chamamos de yoga. Se fizer isso com sucesso, isso é yoga. Yoga não significa se torcer e se virar. Yoga significa união. Isso significa que você dissolveu conscientemente os limites da sua individualidade para experimentar união com tudo. Isso não é uma ideia, não é uma filosofia. Essa é a própria natureza da existência. A maioria das pessoas só entende isso quando é enterrada. Sério? Quando enterra, elas entendem que fazem parte da terra, certo? Certo. Embora nem isso entendam, porque hoje estão sendo enterradas em uma caixa de concreto. Estão criando um limite ao redor delas. É a pior coisa que se pode fazer. Quando morrer, você deveria se tornar parte da terra. Certo. Por que é tão difícil para as pessoas sentirem esse tipo de amor, esse amor de unidade, esse amor consciente, dentro de um relacionamento íntimo? Isso acontece porque as pessoas se interessam pelo fruto e não pela raiz. O fruto, não a raiz. Sim. E qual é a raiz? Digamos que você queira vivenciar o amor. Então, o que fazemos? As pessoas ficam repetindo este mantra: eu te amo, você me ama, o dia todo, porque sabem que, se não disserem isso por 2 dias, pode desaparecer. O amor não acontece porque você diz isso. O amor não acontece só porque sente atração por alguém. Sim, você pode sentir isso em certos momentos. Quando gosta de alguma coisa, também pode começar a amá-la, certo? Essencialmente, amor significa a doçura da sua emoção. A doçura das suas emoções. Sim. Quando você tem emoções muito doces, isso é chamado de amor, não é? Se eu tenho emoções desagradáveis, isso é chamado de ódio, ou qualquer Sim. outro nome. Então, a doçura da sua emoção, por que você a vinculou a algo que gosta de comer? Eu amo sorvete, eu amo este homem ou esta mulher, eu amo isso, amo aquilo, amo carro, amo Ford, amo Chevy. Você vê as pessoas falando assim em todo lugar, certo? Ou então, eu amo Deus. Essa é a forma mais segura de fazer isso. Porque você sempre pode afirmar que Deus ama você. Mas se afirmar, essa pessoa me ama, amanhã, quando isso acabar, você não pode dizer nada. Mas, isso é algo seguro de fazer, certo? As pessoas encontraram vários jeitos. Não estou dizendo que exista algo errado nisso. Está tudo bem. Você pode usar qualquer meio que quiser para sentir a doçura da sua emoção. Mas precisa entender que é a doçura da sua emoção. Eu lhe pergunto, o que acontece dentro de você? Por que isso deveria ser determinado por outra pessoa? O que acontece dentro de você, se isso é determinado por outra pessoa? Essa é a pior forma de escravidão, não é? Quando o amor é determinado por outra pessoa. Não é só o amor, sua felicidade, sua alegria, sua paz, seu amor, qualquer coisa que aconteça dentro de você. Quando a sua experiência interior é determinada por algo ou por alguém, isso é a pior forma de escravidão. Sim. Mas nós somos um país livre. Então, quando as pessoas estão em um relacionamento e parece haver uma onda de alegria, amor e aceitação, e em outros dias talvez surjam raiva, ressentimento ou frustração. Como saímos disso e caminhamos mais para a aceitação e para o amor consciente, em vez de controle, manipulação ou daquela ideia de você precisa fazer isso para me fazer feliz? Como é que expandimos para além disso? Antes de tudo, você precisa decidir. A sua vida está na busca da felicidade ou ela é uma expressão de alegria? Uma busca pela felicidade ou uma expressão de alegria?
Na sua vida, quando você está expressando sua alegria, esse foi o melhor momento? Ou quando está buscando felicidade, esse foi o melhor Não. momento? A alegria. Sim. Então por que você ainda não fez isso? Porque ainda acredita que há alegria nesta árvore e que pode espremê-la para tirá-la. Que há alegria neste homem ou mulher e que pode espremê-los para tirá-la. Você os torce e depois espera que o relacionamento seja ótimo. Não será. Você está espremendo a pessoa para que o suco da alegria venha para você, ou para que o amor venha para você. Não. Amor não é algo que você faz. Amor é algo em que você pode se tornar. É uma qualidade sua. Se a sua mente estiver de um certo jeito, ela é alegre. Se as suas emoções estiverem de um certo jeito, elas são amorosas. Essa é a qualidade de um corpo doce, agradável. Se o seu corpo se torna doce e agradável, isso se chama saúde e prazer. Se a sua mente se torna muito agradável, isso se chama paz e alegria. Se as suas emoções se tornam agradáveis, isso se chama amor e compaixão. E se a sua própria energia vital se torna agradável, isso se chama bem-aventurança e êxtase. Só quando o ambiente à sua volta se torna agradável, isso se chama sucesso. Para alcançar o sucesso, você precisa de competência, precisa de cooperação, precisa da ajuda de outras pessoas, certo? Porque sem todo mundo cooperando, não existe sucesso. Agora mesmo, esses caras precisam cooperar. Caso contrário, esta gravação não vai sair bem. Não teríamos certo? a gravação. Mas mesmo que esses caras não gravem bem, ainda assim podemos continuar alegres. Eles não conseguem nos impedir. Podemos ficar alegres. Sim, eles não conseguem nos impedir. Mas, para a gravação sair bem, eles precisam cooperar. Se não cooperarem, a situação não vai funcionar. Para que essa situação tenha sucesso, você precisa da cooperação de todas essas pessoas. Mas, para que meu corpo, minha mente, minha emoção e minhas energias estejam agradáveis, eu não preciso da cooperação de ninguém. Isso é 100% responsabilidade minha. Então, agora para sentir amor dentro de você, você está exigindo que outra pessoa seja de um certo jeito. Ah, boa sorte. Você vai passar por poucas e boas. É por isso que você acha que a maioria dos casamentos acaba em divórcio? Porque, no fundo, existe essa necessidade de que a outra pessoa dê apoio para você se sentir de um certo jeito? Veja. Suponha que você não consiga andar sem uma muleta. Muleta, sabe? Sem uma muleta, você não consegue andar. Certo. Então, no momento seguinte, você vai e diz para alguém, para uma mulher bonita, eu não consigo viver sem você. Entre a muleta e ela, qual é a diferença? Eu não sei. Uma é uma muleta física, a outra é uma muleta emocional e psicológica. Sim. Não é? Sim. Então, essencialmente, você se aleijou. Esta vida é completa por si mesma. Se é uma vida completa, então ela é alegre, amorosa e maravilhosa por natureza. E quando está tão maravilhosa assim, pode querer compartilhar essa maravilha com as pessoas ao redor. Você pode compartilhar isso com milhares de pessoas, mas também quer viver uma troca mais íntima. Para isso, basta uma pessoa. Então, se o que está acontecendo é que você está expressando sua alegria e seu amor para alguém, e encontra essa pessoa, você acha mesmo que ela vai fugir de você? Não. Você quer espremê-las para tirar amor e alegria. No começo, até sai alguma coisa. Depois de um tempo, elas secam. Sim. Porque você espreme demais. Sim. Para quem está assistindo ou ouvindo e talvez esteja dizendo, sabe de uma coisa? Eu venho enfrentando dificuldades nos relacionamentos. Eu não tenho abundância financeira. Estou com dificuldades financeiras. Estou fora de forma. Tenho dificuldades com minha saúde e meu bem-estar. E essas pessoas ficam se perguntando como podem usar o karma, de certa maneira, para ajudá-las a criar mais abundância. Abundância financeira, abundância espiritual, abundância nos relacionamentos, saúde e bem-estar. Ou estejam pensando, talvez o karma esteja contra mim nesse jeito de pensar. Como essas pessoas podem começar a pensar de outro jeito para aplicar esses princípios? Você está definindo todos os objetivos errados. Quais deveriam ser esses objetivos? É simplesmente isto. Veja, agora mesmo, em vez de filosofar, ler escrituras, ler livros de autoajuda e tudo mais, apenas preste atenção nas árvores aqui ao redor. O que elas estão fazendo? Existindo. Elas não têm a capacidade de ser. Elas não são chamadas de seres. Só você é chamado de ser. Você é um ser humano. Elas não. Isso é apenas uma árvore. É uma árvore maravilhosa.
O que ela está fazendo? Debaixo da terra, ela está lutando. E pelo que ela está lutando? Esta árvore de bordo está tentando produzir maçãs? Não. Não. Ela está apenas tentando ser a melhor árvore de bordo possível. Ela não está tentando produzir maçãs. E eu certamente não estou vendo cocos lá em cima. Certo? Certo. É só isso. Como ser humano, você precisa ver como esta vida pode florescer ao máximo. Se essa vida floresce ao máximo, alguém pode ficar rico em dinheiro, ou se tornar inteligente, ou se tornar sábio, ou amoroso, ou artista, e alguém pode simplesmente andar pelo mundo. Mas um ser humano plenamente florescido é uma alegria de ver. Não importa que diabos esteja fazendo ou deixando de fazer. De qualquer maneira, é um ganho para toda a humanidade. Em vez de fazer isso, você quer, por exemplo, o que chamou de abundância em termos econômicos. E qual é a sua ideia de abundância econômica? Jeff Bezos? É isso? Para mim, pessoalmente, não é isso. O que quero dizer é ter o suficiente para poder fazer o que quiser, sem se sentir escravo de pagar contas. Não estou insultando ninguém. Só estou dizendo que agora todo mundo diz que ele é o homem mais rico do mundo, ou seja lá o que for. Então, qual é a sua ideia de abundância? 200 bilhões de dólares de patrimônio pessoal. Estou perguntando, você toparia isso? 200 bilhões. Sim. Para mim, Por que não? essa não é a minha definição de abundância. Mas isso é. Então o que é? 2 bilhões? Provavelmente, quer dizer, talvez mais de... Acho que isso depende da idade que eu tenho. Me diga pensando no presente. Se eu tenho 10 anos, 100 mil dólares já me fazem rico, sabe? Você quer dizer agora? Quer dizer, eu me sinto bem abundante financeiramente. Mas, se está pedindo um número específico. Não. Estou pedindo um número, não porque eu queira descobrir qual é o seu. Sim. Estou pedindo porque esses números são completamente sem sentido. Eles têm relevância social, não relevância real para você. E de todo modo, falando de karma, digamos que agora você seja o cara que tem 200 bilhões de dólares. Isso só existe na sua memória. Sim. Se eu apagar a sua memória, o seu dinheiro some. Entendeu? Sim. Sumiu, não é? Está na conta bancária. Mas, se você esqueceu, e agora? Se esqueceu o código ou perdeu o acesso, já era. Muita gente enterrou seus tesouros pelo mundo inteiro. E depois de 1000 anos, Certo. outra pessoa Tem foi lá gente- e encontrou. Muita gente perdeu todos os seus bitcoins e não consegue mais acessar. Sim. Então, todas essas questões existem. Mas o importante é isto. Por que você quer prosperidade? Deixe-me trocar a palavra abundância por Sim. prosperidade. Ok. Um indivíduo quer prosperidade. Uma sociedade quer prosperidade. Uma nação quer prosperidade. Todo mundo se esforça por isso. Por quê? Porque no começo, isso significa poder escolher o que comer. Uma escolha na alimentação. Sim. Se você tem dinheiro, pode comer o que quiser. No começo, esse é o objetivo. Sim. Se isso vai além, depois de comer tudo o que quiser, a próxima questão passa a ser a escolha do estilo de vida. Sim. Agora, por exemplo, os Estados Unidos têm um dos mais altos níveis de escolha na alimentação, o mais alto nível de opções alimentares e o mais alto nível de escolhas de estilo de vida, certo? Mas vocês estão gastando 3,25 trilhões em saúde. Ah, maravilhoso! É muita coisa. Isso é maior do que a economia da Índia. Para 1,4 bilhão de pessoas, nós não temos uma economia de 3,25 trilhões de dólares, certo? Então que abundância é essa que vocês estão buscando? Vocês querem destruir o planeta? É isso que estão dizendo. Não estou falando de mim, mas das pessoas que estão assistindo. Não. Estou dizendo o seguinte. O jeito como você pensa é porque está na Califórnia. A sua ideia de abundância é esta aqui. Se você estivesse em Timbuktu, a sua ideia de abundância seria outra, certo? Então estou dizendo, não pense em termos de abundância. Pense em termos de realização da vida. Se você vive uma vida realizada, de acordo com a sua competência, com a sua capacidade e com o tempo em que vive, fará o que é apropriado. Hoje, nessa busca por abundância, as pessoas estão fazendo coisas vulgares. 2 pessoas morando numa casa de 50 quartos. Qual é o sentido disso? Você consegue dormir em 50 lugares diferentes? Não. Sim. Você pode ter tudo aquilo que consegue usar bem. Mas a pergunta importante é esta. Você está organizando casa, carro, isso, aquilo, tudo. Como um meio de agir no mundo,
ou como um meio de se engrandecer? Isso é algo que você precisa decidir. Foi por isso que eu disse que os anúncios de carro só falam do couro, do acabamento, disso e daquilo. Por quê? Porque essa é uma forma de se engrandecer. O seu carro é um pouco mais brilhante que o carro do vizinho, e por isso, você supostamente seria melhor. Estou dizendo que nada torna você melhor, certo? Nada torna você melhor. A única questão é tudo aquilo que você pode ser dentro de si mesmo. Você é ou não é. É só isso. Na nossa vida, se não fizermos o que não podemos fazer, não há problema. Se não fizermos aquilo que podemos fazer, somos um desastre. Então eu pergunto, pelo menos você é tão alegre quanto era quando tinha 5 anos? Aos 35, 40 anos, se você não é tão alegre e tão exuberante quanto o menino ou a menina de 5 anos que um dia foi, então, obviamente, é um desastre. Porque você nem sequer está no ponto de partida. Aquele era o ponto de partida da sua vida, quando nada estava sob seu controle, certo? E você nem está mais nesse ponto. Afundou ainda mais. Isso é uma vida desastrosa. Então não deveríamos pensar em abundância, dinheiro, nisso ou naquilo. Não, essas coisas acontecem de acordo com o tempo, não é? Sim. Veja, se você e eu estivéssemos aqui há 10 mil anos, eu certamente encontraria uma caverna de índio, porque há muitas. Não sei se você teria encontrado uma. Ohio tem cavernas. Sim. Você não teria vindo para a Califórnia. Teria encontrado uma grande caverna em Ohio, ou ido ao estado vizinho de Kentucky e encontrado uma caverna realmente enorme lá, certo? Tenho visitado todas essas cavernas. Sim. Então, Tentar encontrar um pouco de água seria qual abundância. seria a sua ideia de abundância naquela época? É isso que eu estou perguntando. Sim. Então estou dizendo, Algo que você não quer. pense em abundância, porque no momento em que você pensou assim, foi isso que destruiu este planeta, massivamente. E agora você diz que quer ser ecológico dirigindo um carro elétrico. Não, não. Isso aconteceu porque surgiu um pensamento fundamentalmente errado. A vida passou a ser sobre outra coisa. Algo ao seu redor faz você ser mais. Não. A única maneira de se elevar é levar isto ao florescimento total daquilo que pode ser, ao melhor ponto que pode alcançar. Quando eu estou no meu máximo, isso me torna melhor do que você? Não. Apenas me torna diferente. Esta árvore é melhor do que aquela? Não. Esta é de um jeito, aquela de outro. E é por isso que o mundo é tão bonito. Se houvesse mais um cara exatamente como você na sua casa, ou se houvesse 7 bilhões de pessoas exatamente como você, conseguiria viver neste mundo? Você cometeria suicídio. Então como é que alguém sabe qual é o seu potencial máximo do que realmente pode vir a ser? Veja, se você não se prende a identidades limitadas, se não se compara com nada, se explora e se nutre, veja, se você quer que esta árvore cresça ao máximo, foi por isso que eu disse, não é o fruto, é a raiz. Se você contar os frutos, talvez aquela árvore esteja dando mais frutos do que esta, mas esse não é o ponto. Você nutre a raiz. Se você der à raiz o máximo de nutrição possível, ela se tornará aquilo que tem de se tornar. Uma folha de grama não pode virar árvore, mas nem por isso ela deixa de ser maravilhosa, não é? Sim. Você pode pisar nela, mas ela não continua sendo maravilhosa. Na verdade, você tem o jardim muito mais por causa da grama do que das árvores. Certo. Então como é que nutrimos as nossas raízes interiores? E deixamos de focar no fruto? Veja, assim como existe uma ciência e uma tecnologia para criar as situações que queremos no mundo externo, também existe toda uma ciência e tecnologia para criar as situações internas do jeito que queremos. Se você quer ser nutrido, a primeira e mais importante coisa é olhar para trás e ver. Já houve um único período de 24 horas na sua vida, ou na vida das pessoas que você conhece, em que passaram 24 horas sem ansiedade, sem medo, sem agitação, sem nada disso, simplesmente em paz, por 24 horas? Se por 24 horas você chegar a um estado de tranquilidade, acredite em mim, a sua capacidade de usar a mente e o corpo pode aumentar 100% em apenas 24 horas. Só isso. Tranquilidade. As pessoas ainda não chegaram nem nisso. Elas nem sequer estão à vontade. As pessoas me perguntam, Sadhguru, como você é assim? Eu digo, eu sou assim. Estou falando para uma multidão de 100 mil pessoas do mesmo jeito que falaria com alguém que veio me perguntar alguma coisa, mesmo se eu estivesse no banheiro e tivesse que botar a cabeça para fora para responder. É exatamente assim que estou falando para 100 mil pessoas no palco. Com a mesma facilidade, sem me preocupar com o que alguém pensa de mim. O que acontece não é o ponto. O que eu vejo como verdade, eu falo. Você gostar ou não, perceber ou não perceber, isso é com você, mas você vai entender isso um dia. Se ouviu essas palavras, talvez não seja hoje, talvez entenda no leito de morte,
mas aí será um desperdício. Se entender hoje, seria maravilhoso. Se hoje, sentado aqui, você compreender que este corpo é apenas um pedaço do planeta que eu recolhi, então verá que isso não sou realmente eu. Ele está aqui para eu usar agora. É maravilhoso, certo? Este corpo humano é o mecanismo mais sofisticado do planeta. Foi-me dado como um presente. Eu preciso cuidar bem dele, mas ele não sou eu. É algo que eu peguei deste planeta. Se eu entender isso agora, vou viver uma vida muito sensata. Se você só for entender isso por causa dos vermes, o que fazer? Alguma realização aconteceu, pelo menos para os vermes. Sim. É bom. Sim. Você tem algum medo pessoal? O que quer dizer? Você tem medo de alguma coisa na sua vida? Você Não. sente medo? Lembra da última vez em que sentiu medo? Quantos anos você tinha? Eu só conheço o medo pela experiência das outras pessoas. Veja, não se trata de eu ter medo ou não. Eu me tornei assim. Dentro de mim, só acontece aquilo que eu quero. O que eu quero pode não acontecer sempre ao meu redor, mas dentro de mim, só acontece o que eu quero, porque este é o meu espaço. Tem que acontecer do meu jeito. Por que deveria acontecer do seu jeito ou do jeito de outra pessoa? O mesmo vale para você. O que está dentro de você tem que acontecer 100% do seu jeito. Quando você vê o caos ao seu redor, seja da forma que for, alguém... Eu vejo isso o tempo todo. Qual é a sua resposta inicial por dentro, diante do que quer que seja? Alguém gritando com você, alguma injustiça, alguma dor acontecendo ao seu redor, atacando você ou não? Como você responde internamente? O que você diz? De onde você parte naquele momento para permanecer centrado, em paz, alegre, até num momento de dor? Eu vou agir da maneira necessária. Só isso. Não vou fazer nada além disso. Sim. Se a situação exigir ação, eu ajo. Se não for necessário, eu simplesmente me afasto. Depende do tipo de situação. E eu enfrento esse tipo de coisa o tempo todo. Sabe? O tempo todo. Sim. Não pense que eu sou sempre celebrado. Existem milhões de pessoas que me recebem com muito carinho, para quem eu sou muito querido, embora nunca tenham me visto. Também há bastante gente que simplesmente me odeia. Um ódio enraizado contra mim, embora nunca tenha me visto, só porque está investida em alguma coisa. Se você, Uma identidade. em algo, seja lá no que for. Chamam isso de nacionalidade, chamam de religião, de casta, de credo, de raça, seja o que for. No instante em que você diz algo que ameaça essa identidade, elas passam a odiar você. O que o ódio revela sobre a pessoa que odeia alguma coisa? Isso dá poder a ela. Isso dá poder a elas? Sim. O ódio dá muito mais impulso para a ação do que o amor. Quando as pessoas estão amorosas, elas hesitam, mas quando odeiam alguém, vão com tudo. E o que o ódio faz com a própria pessoa que cultiva esse ódio? Um pouco de ácido por dentro. Mas o ácido da Califórnia faz sucesso. Certo, certo. E você tem grandes sonhos? Você pensa nos seus sonhos para o futuro? Ou é mais uma questão de estar aqui, neste momento, e se apresentar da forma mais alegre que puder? Não, veja, toda essa ideia de estar no momento é apenas uma noção confusa. Veja, o que isso significa hoje, da forma como é entendido nesta parte do mundo, é isto. Estar no momento quer dizer não pensar no passado, não pensar no futuro. Essencialmente, o que estão dizendo é: não use a sua capacidade cerebral. O ser humano foi dotado de uma capacidade cerebral fenomenal, algo que nenhuma outra criatura deste planeta possui. Nesse departamento, somos número 1 no planeta. Não é? Sim. Então agora, como as pessoas não sabem usar isso e estão se torturando com a própria capacidade cerebral, espetando a si mesmas com esse intelecto afiado, por causa disso alguém diz: não pense no passado, não pense no futuro, apenas esteja neste momento. Se estiver bebendo água, apenas beba água. Se estiver falando, apenas fale. Não faça mais nada. Veja, isso é o mesmo que dizer: por que você não volta a ser uma ameba? Uma ameba também tem cérebro. Um cérebro pequeno, só isso, sem problema nenhum. A ameba não precisa rezar, não precisa meditar, não precisa pensar em como ficar em paz.
ela já está muito tranquila, muito bem. Certo? Então, até hoje, com os seres humanos, se você tirar metade do cérebro deles, todos ficarão em paz. Essencialmente, o problema é que as pessoas não sabem lidar com a própria inteligência. Então, ou inventam filosofias como essa, ou encharcam o cérebro de álcool, ou se drogam, fazem alguma coisa, comem demais, tudo para que ele não funcione. Tudo o que você está tentando fazer é, de algum jeito, enfraquecer o cérebro. Estou dizendo que este processo evolutivo levou milhões de anos para dar a você essa capacidade cerebral. E agora você não sabe como lidar com ela. Como isso é triste. Isso é algo miserável que você está fazendo. Porque nenhuma outra criatura tem a capacidade cerebral que o ser humano possui. Então, estamos pensando que a inteligência é uma maldição. Eu já disse a você, é uma maldição. Se você tem uma identidade limitada, a inteligência é uma maldição. Não só para você, mas para todos ao seu redor. Veja, quando alguém é muito esperto, mas tem pensamentos maus e sai fazendo coisas, você chega a desejar que essa pessoa não tivesse cérebro, não é? Sim. Então isso é simplesmente por causa disso. Você não sabe como lidar com a sua inteligência para o bem-estar. Diga, na sua experiência, a inteligência é uma solução ou um problema? Depende de como ela está sendo usada. Não, esse não é o ponto. A inteligência é uma solução ou um problema? Em essência, Eu sinto que é uma solução. é uma solução absoluta. Mas as pessoas estão Sim. transformando uma solução em problema. Certo. Neste momento, estão criando um problema enorme a partir da própria solução. Você acha que evoluímos assim para criar problemas? Evoluímos assim para resolver tudo aquilo que as outras criaturas não conseguem resolver. Não é? Mas não conseguimos resolver nada, simplesmente porque estamos nos incapacitando com esse tipo de coisa. Então, você tem inteligência, mas não tem uma base estável o suficiente. Esse é um problema fundamental. Se você não criar uma química estável, um sistema energético estável, um corpo físico estável, a sua inteligência será a pior maldição que você tem. Quanto mais afiada ela for, mais você vai se machucar. Então, isso é a sua incapacidade de lidar com isso. E existem várias razões para isso, porque as pessoas estão sendo criadas como gado, certo? Não estão sendo nutridas. Não estou dizendo que seja todo mundo, mas infelizmente, essa é a maioria. Certo. Tenho muito mais perguntas, mas quero encerrar com 2 perguntas finais. Duas não são consideradas finais. Só quando você chega a uma, você diz que é final. 2 perguntas a mais. Antes de fazer essas perguntas, sou muito grato pelo seu tempo. Obrigado por aparecer da forma como aparece e por educar um ser humano sem instrução sobre todas essas coisas. Eu agradeço. Ah, você está roubando meu título, né? Este livro é realmente inspirador. Você compartilhou algumas dessas coisas que conversamos hoje e que estão no livro, no primeiro capítulo que li. Muitos desses conceitos eu ouvi aqui. Sei que há muito mais a aprofundar, então certifiquem-se de ler o livro. Recomendo que comprem de 3 a 5 cópias e deem para amigos, se quiserem que eles também tenham identidades mais expandidas e não sejam limitados no pensamento. Então comprem Karma, o guia de um yogi para criar o seu destino. Extremamente inspirador. Também deem uma olhada em innerengineering.com para mais. Tem muitos cursos, livros, programas, tudo lá. Um dia vou ter que ir ao Tennessee e conhecer isso. Então quero ir até lá e conferir. Não venha até lá só para conferir. Isso já foi muito bem conferido por mim. Ir até lá Venha para usar. vivenciar isso. Venha para experimentar Para e expressar fazer a minha bom alegria. uso disso. Sim, eu vou usar. Eu vou usar. Eu já conferi tudo e já vi que todos os problemas foram removidos. Está tudo funcionando. Bem, quero reconhecer você antes de fazer essas 2 perguntas finais, ou 2 perguntas adicionais. Quero reconhecer você por estar numa jornada com todos nós. Acho que o fato de você ter aprendido tanto e querer aparecer todos os dias para ensinar, e querer aparecer para criar conteúdo e oferecer soluções por qualquer meio necessário, seja por livros, cursos, vídeos, TikTok, até coisas das quais você nem faz parte, mas sabe que estão impactando o mundo, eu só sou grato e reconheço a sua presença. Não, todo esse esforço é para... Porque eu quero viver em um mundo alegre, amoroso, exuberante. Então eu só estou tentando criar a atmosfera para mim mesmo, certo? Então, isso não é um serviço, não é uma missão, é algo simples. Como um cachorro que chega e se quer se sentar, ajeita o tapete e se senta, sabe? Eu só estou tentando reorganizar a Sim. humanidade para poder viver entre seres humanos alegres, exuberantes e amorosos.
Eu adoro Você isso. não quer isso também? Claro. Tô Sim. nessa. Então, como parte disso, estamos trabalhando para criar um planeta consciente. Lewis, você precisa participar disso de alguma forma. Estou tentando reunir todos os influenciadores do mundo, para que se unam, assumam esse processo e criem um mundo consciente, porque isso é a única coisa que está faltando. Nunca antes na história da humanidade, uma geração teve esse tipo de comodidade, esse tipo de conforto, esse tipo de coisa maravilhosa que temos hoje. Nunca antes a sobrevivência humana foi tão bem organizada quanto agora. Se não fizermos isso neste momento, então quando? Muitos grandes seres já vieram a este planeta, mas quando falavam, mal 10 pessoas conseguiam ouvi-los. É verdade. Hoje, podemos sentar aqui e falar com o mundo inteiro. E tendo isso em mãos, se não transformarmos o mundo em uma humanidade mais amorosa, mais alegre e mais exuberante, isso só significa uma coisa, que não nos importamos. E eu não quero partir assim. É uma forma bonita de viver. Fiz essa pergunta da última vez, mas você não respondeu de verdade, então vou fazer de novo. Se chama as 3 verdades, e talvez você não tenha uma resposta. E tudo bem. É uma pergunta hipotética. Eu gostaria que você imaginasse que pode viver o quanto quiser neste corpo físico, nesta terra, mas então um dia precisa partir, e precisa levar todo o seu trabalho com você, todo o seu conteúdo, seus vídeos. É uma hipótese, e isso precisa ir para algum lugar. Ninguém mais terá acesso. Então isso some para outro lugar e nós deixamos de ter acesso às suas informações, ao seu conteúdo, aos seus livros. Tudo desaparece, por qualquer motivo que seja. Eu já resolvi isso. Então imagine que você só pudesse compartilhar 3 coisas finais, 3 lições finais, e que isso fosse tudo o que nós teríamos para lembrar de você, do seu ensinamento. Eu chamo isso de 3 verdades. Quais seriam as suas 3 verdades para o mundo? Apenas 3? Talvez seja por isso que você não respondeu da outra vez. Todo mundo simplesmente fique quieto, olhe e escute. Sim. Olhe de verdade. Neste momento, as pessoas não estão olhando. Se olham, tiram conclusões com base nas próprias identidades. Não estão ouvindo nada. Sim. Estão tirando conclusões. Apenas feche a boca, olhe e escute. A vida está toda ali. Sim. Essa é uma. É só isso. São Isso 3. já foi as 3. Fique quieto. Fique quieto uma. é uma. Olhe e escute. Eu adorei. 3. Se você fizer isso, tudo o que estou dizendo se tornará naturalmente seu. Foi só isso que eu fiz. Eu simplesmente fiquei quieto. Olhei para tudo de forma absoluta, colocando toda a energia da minha vida no olhar e toda a energia da minha vida em escutar. E é só isso que eu sei. Sim. E tudo o que eu sei, você também saberá, se apenas aprender a olhar e escutar. Mas primeiro precisa se calar. Calar-se não significa só por fora, por dentro também. Você precisa se calar. E a É um última, bom ensinamento. eu adorei. Pergunta final. Esta é mesmo a pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Se isso pode ser definido, então não é grandioso o suficiente para mim. Como eu disse, definição significa que algo tem limites claros. Então, se você consegue estar aqui sem nenhum senso de limite, isso é grandeza. Aí está. Muito obrigado, Sadhguru. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. É um Obrigado. prazer conversar. Milhões de pessoas neste mundo vivem com esse peso e não percebem que esse peso, que chamam de minha vida, é na verdade uma narrativa que contam a si mesmas. Esse senso de eu criado pela mente é uma ficção. Você consegue ver como isso é insano?